Boa tarde, meninas e meninos. No livro de matemática que vocês estão desenvolvendo atividade, na página 104 e 105, ele está tratando de um tema que é bastante presente na vida nossa, na minha vida, na vida de vocês, onde quer que a gente esteja, que é uma coisa chamada bullying. Aí o título da página 104, a matemática me ajuda a ser uma pessoa que não pratica bullying. Então tem 2 páginas aí com atividades de matemática e o tema abordado é bullying. Aí eu postei na sexta-feira um vídeo, falando sobre o que é bullying. Hoje eu pedi que vocês lessem as páginas 104 e 105 e respondessem essas atividades aí. No caso, são gráficos e são questões que nos levam a refletir sobre o bullying, sobre a presença do bullying onde a gente está. E agora eu vou ler esse texto para vocês, que também está postado no grupo, para depois orientar na realização das atividades da página 104 e 105 do livro de vocês. Então aqui, o título do texto, bullying. O que é bullying? Bullying, deixa eu organizar aqui o tamanho para vocês. Bullying é a prática de atos violentos, intencionais e repetidos contra uma pessoa indefesa que podem causar danos físicos e psicológicos às vítimas. O termo surgiu a partir do inglês bully, palavra que significa tirano, brigão ou valentão, na tradução para o português. No Brasil, o bullying é traduzido como o ato de bulir, tocar, bater, socar, zombar, tripudiar ou ridicularizar, colocar apelidos humilhantes e etc. Aquilo que a gente chama na sala de aula tá colocando apelido, tá me xingando. Então, são práticas de bullying que nós costumamos a presenciar. A violência é praticada por um ou mais indivíduos com o objetivo de intimidar, de humilhar ou de agredir fisicamente a vítima. A vítima é a pessoa que sofre o bullying. O bullying geralmente é feito contra alguém que não consegue se defender ou entender os motivos que levam a tal agressão. Normalmente a vítima teme os agressores, ou seja, por causa de sua aparente superioridade física ou pela intimidação e influência que exercem sobre o meio social em que está inserido. O bullying pode ser praticado em qualquer ambiente. O bullying pode ser praticado em qualquer ambiente, como na rua, na escola, na igreja, em clubes, do trabalho, etc. Muitas vezes é praticado por pessoas dentro da própria casa da vítima, ou seja, pelos próprios familiares. Para a justiça brasileira, o bullying está enquadrado em infrações previstas no Código Penal, como injúria, difamação e lesão corporal. Ainda não existe uma lei específica sobre esse tema. Então, a primeira parte do texto aqui está explicando o que é bullying, está dizendo onde ele é praticado normalmente, e nós, às vezes, percebemos ele acontecer com os nossos amigos, com os nossos familiares, ou nós podemos ser vítimas de bullying, ou também podemos praticar bullying contra outras pessoas. Bullying é uma forma de violência, é uma forma de você agredir outra pessoa. É você dizer alguma coisa que ofende essa pessoa, que essa pessoa não gosta de ouvir, ou às vezes até leva até a agressão física. E normalmente a pessoa que é vítima de bullying, ela não tem condições de se defender. As pessoas que têm essas práticas violentas, normalmente elas se sentem pessoas superiores, pessoas melhores, e por isso elas se sentem no direito de ofender, de maltratar, o outro inferiorizado neste momento. A outra parte do texto aqui vai falar sobre o bullying que acontece na escola. Vocês já viram, já presenciaram
práticas de bullying na escola. Bullying na escola. Uma das formas mais comuns de bullying é o que acontece no ambiente escolar. Trata-se de um problema universal, ou seja, ocorre em todo mundo. Não é só aqui no Brasil. Todos os lugares em que tem crianças e adolescentes nas escolas, às vezes até nos locais onde tem só adultos, né? Essa prática é constante. As formas de agressão entre os alunos podem acontecer em todos os níveis da fase escolar, desde o primário até os últimos anos do ensino médio. Então, às vezes, você pensa que você sofre bullying porque você é criança, você é pequeno. Mas os adolescentes também são vítimas de bullying, as pessoas adultas, né? Às vezes, por ser muito gordo, por ser muito magro, por ser muito alto, muito baixo, por ser negro, por ser indígena. Então, as pessoas têm muita dificuldade de respeitar quem é diferente, quem se veste diferente, quem tem uma forma diferente de falar, de se vestir, né? De usar tatuagem. E essas formas diferentes de ser, de existir e de viver acaba levando o outro a práticas violentas que nós chamamos de bullying. O bullying escolar não tem uma motivação única. Uma criança ou adolescente pode sofrer bullying no ambiente escolar por diversas razões. Aspecto físico considerado fora do padrão, um traço de personalidade menosprezado pelos demais, um jeito de pensar que não é aceito. Foi tudo aquilo que eu disse, né? Todas as formas de ser e de existir que não agrada a opinião da maioria, que está fora daquele padrão pré-estabelecido, pode ser motivo para a prática de bullying dentro da sala de aula. E esse aluno é rejeitado e não é aceito pelo grupo e acaba se tornando vítima de bullying. Às vezes um aluno individual, sozinho, ele pratica o bullying. Às vezes é um grupo de alunos, né? E a gente tem que parar e pensar que essas práticas levam à dor e ao sofrimento. Um aluno ou uma aluna pode sofrer bullying pelo peso, pela cor da pele, pelo fato de ser estudioso, por ser tímido, por querer prestar atenção na aula, por não compactuar com certas atitudes de um grupo dominante. De modo geral, o bullying escolar envolve menosprezo e intimidação, seja por parte de um valentão ou por parte de um grupo de valentões. Então, às vezes, os alunos se organizam para ofender aquele aluno que foge ao padrão estabelecido por alguns, né, que se acham melhores que os outros. O bullying atrapalha a aprendizagem do aluno, além de afetar o seu comportamento fora da escola, segundo os psicólogos. Pais e professores devem estar atentos às atitudes de seus filhos e alunos, principalmente em alterações de comportamento, hematoma no corpo e demais situações que pareçam fora do comum. Um dos obstáculos ao enfrentamento do bullying ainda é a aceitação de certos comportamentos agressivos considerados normais entre crianças e jovens. Bullying é violência e não pode ser considerado uma zoação. Então, às vezes a gente pensa que é só uma brincadeira, que pode deixar para lá, mas não é. Então, bullying é uma forma de violência, não pode ser aceito por quem é vítima e não pode ser praticado por quem se julga superior. O bullying precisa ser combatido por todos nós, porque ele traz dor e sofrimento para suas vítimas. Bullying escolar no Brasil. De acordo com a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento, o Brasil é um dos piores países em termos de bullying escolar no mundo. Segundo dados de 2018 dessa organização internacional, o bullying nas escolas do Brasil é 2 vezes maior que a média dos outros países. O Estatuto da Criança e do Adolescente que nós temos aqui no Brasil, que é o ECA, assegura a toda criança e adolescente no Brasil o direito à liberdade, ao respeito e à dignidade. Portanto, para que essa norma se cumpra, é preciso que o bullying seja devidamente enfrentado, devidamente combatido por todos nós.
Então, esse tema é bastante importante, bastante relevante, né? Para que vocês façam reflexão, porque se vocês forem vítima de bullying na casa de vocês, na igreja, na praça, na escola, em qualquer lugar que vocês estejam, vocês têm que ter coragem para se defender, para não aceitar essas agressões de ninguém. Ninguém tem o direito de ofender outra pessoa porque ela é diferente, né? E também, às vezes, se você tem o hábito, o costume de praticar bullying contra outras pessoas, saber que essa prática precisa ser evitada, né? Precisa ser descartada. O que leva o autor do bullying a praticá-lo? O que leva o autor do bullying a praticá-lo? Busca de popularidade, ou status social, reforço da identidade do grupo e, consequentemente, exclusão daqueles que não fazem parte do grupo. Afirmação de poder. Normalmente, as pessoas que praticam o bullying, elas se acham as poderosas, bambambam, né, que pode tudo. Por quê? Porque não tem noção do que é respeito. Não tem noção de que é necessário e obrigatório respeitar todas as pessoas que pensam ou que são diferentes da gente. No planeta Terra, nós temos mais de 10 bilhões de pessoas e cada pessoa é única, cada pessoa tem as suas características individuais. E nós temos o dever de respeitar, independente da religião, da cor da pele, da orientação sexual, nós temos o dever de respeitar. E proteger e amparar e ajudar a cuidar. E não de praticar atitudes violentas que possam trazer mais dor, mais angústia e mais sofrimento para determinadas pessoas, né? Isso não significa poder. Isso é uma grande idiotice que deve ser combatida, certo? Não há uma única razão para a prática do bullying e não é fácil determinar o que leva uma pessoa a humilhar constantemente outra pessoa. No entanto, é possível apontar algumas motivações e algumas situações típicas. Em todas elas, há sempre uma relação desigual de poder entre as pessoas envolvidas. O valentão é aquele que quer afirmar seu poder a qualquer custo, e para isso se utiliza sistematicamente da agressão verbal ou física para rebaixar outra pessoa. A agressão verbal, ela ocorre quando você xinga, quando você diz palavrões, quando você agride a outra pessoa com palavras que causam dor, palavras que ofendem. Então, isso é uma agressão verbal. A agressão física é quando a pessoa espanca, bate, né? No sentido também de rebaixar, de humilhar a outra pessoa que está numa posição inferior naquele momento. Então, o valentão se acha o superpoderoso e se acha no direito de rebaixar e de humilhar as outras pessoas. Nas escolas, a formação de grupos fechados, as chamadas panelinhas, pode funcionar através de um mecanismo de exclusão, ao mesmo tempo em que os membros do grupo reforçam seus laços de amizade. Pode excluir aqueles que, por alguma razão, não se adequam às expectativas do grupo. Esse mecanismo de exclusão pode gerar situações de bullying. Aqueles alunos, às vezes na sala de aula tem um aluno que gosta muito de estudar e tem aquela panelinha que já não é tão estudiosa. Aí vai discriminar, vai chamar de nerd, aquele que é mais dedicado, que é mais atencioso na escola, que é mais estudioso, né? Ou às vezes também vai ofender aquele aluno que tem mais dificuldade para fazer as atividades, aquele que faz mais devagar. Então, é uma dificuldade que as pessoas que praticam o bullying têm de aceitar aquele que é diferente, aquele que vive diferente, aquele que pensa diferente, né? Aí aqui, nas partes de baixo desse texto, que eu só vou postar para vocês, vocês vão ver que tem vários tipos diferentes de bullying. O bullying físico, né, que pode acontecer na sala de aula. Aí nós temos o bullying indireto, ciberbullying. Como que é o ciberbullying, certo? E as consequências do bullying para quem recebe, para quem é ofendido, né?
Consequências do bullying, a última parte do texto aqui, ó. As pessoas agredidas pelo bullying apresentam alguns sintomas, como distúrbio no sono, problemas no estômago, transtornos alimentares, irritabilidade, depressão, transtornos de ansiedade, dor de cabeça, falta de apetite, pensamentos destrutivos, como o desejo de morrer, entre outros. Em muitos casos, as vítimas recorrem a tratamento psicológico, como terapias, para amenizar as marcas deixadas pela agressão. Então, às vezes, a pessoa que é vítima de bullying dentro da escola, ou dentro da família, ou em qualquer outro lugar, a gente fala muito da escola porque é o lugar onde ele mais ocorre, mas nos outros ambientes também que nós vivemos, a prática do bullying é presente, né? E a pessoa que é vítima do bullying, ela vai sentir no seu corpo vários sintomas, várias dores. E às vezes ele precisa até de recorrer a tratamento psicológico para conseguir superar esses traumas, essas humilhações que ele é vítima nos diferentes ambientes, né? Às vezes ele acorda à noite e não consegue mais dormir, ele fica com estado de ansiedade, estado de nervosismo. Então, esse texto aqui, juntamente com aquele vídeo que eu postei, é para que nós possamos fazer reflexões sobre o que é o bullying, como ele ocorre, onde ocorre, quais as pessoas que são as vítimas. Normalmente são aquelas pessoas que têm um comportamento diferente da maioria das pessoas de um determinado grupo, né? Os males que essa prática pode trazer para as suas vítimas. E, acima de tudo, para a gente refletir que é uma atitude incorreta, é uma atitude errada, que precisa ser evitada e precisa ser combatida. Quem é vítima do bullying tem que contar para um adulto, tem que buscar a proteção e a segurança. E quem gosta de praticar o bullying, quem se acha o bambambam, tem que se conscientizar que não é melhor do que ninguém. Que cada pessoa é de um jeito, cada ser humano é único e nós temos o dever de nos amar, de nos proteger, de nos cuidarmos e de nos respeitarmos, cada um do jeito que Deus fez, cada um com as suas características e com as suas particularidades. Então, depois da leitura desse texto, aí vocês vão fazer as atividades da página 104 e da 105 do livro de matemática, que está dizendo que a matemática me ensina a ser uma pessoa que não pratica bullying em lugar nenhum, tá? Beijos!